Sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com Questões. Meu nome é Caio Atanásio e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre HIV, mais especificamente sobre as neuroinfecções no HIV. E a banca que a gente escolheu foi o FGV. Por quê? Justamente porque eles são os responsáveis esse ano pela produção da prova do ENAR. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficaram as questões, como é que eles cobram esse assunto especificamente. Ele dá um paciente do sexo masculino de 21 anos de idade, diagnosticado com HIV, que é levado para a emergência com um quadro de confusão mental, cefaleia e hemiparesia à direita. Isso aqui é muito importante e a gente vai ver por quê. Na tomografia, ele tem múltiplas lesões e hipodências com reforço anelar de contraste. O paciente ele tem uma carga viral indetectável, mas tem uma contagem aqui de CD4 de 79. É menos do que 100 de CD4. Isso é muito importante. Por quê? Quando ele tem sorologia positiva para a toxoplasmose, esse paciente ele está em alto risco para desenvolver a neurotoxoplasmose, que vai ser a nossa primeira hipótese diagnóstica, a gente vai ver por quê. Então vamos lá. Ele pergunta o tratamento de primeira escolha indicado associado ao uso de ácido folínico. Vamos dar uma olhadinha aqui então sobre o diagnóstico sindrômico, a divisão sindrômica das neuroinfecções associadas já ao HIV. Então vejam que ele disse que o paciente ele tinha uma hemiparesia direita. E hemiparesia direita caracteriza o quê, pessoal? Exatamente, um déficit focal. Se existe um déficit focal, eu tenho então uma lesão focal expansiva. Eu tenho uma lesão ocupante de espaço dentro do cérebro do paciente. E isso limita as nossas opções diagnósticas, porque a gente não vai pensar aqui numa leucoencefalopatia multifocal progressiva, na LEMP, e nem a gente vai pensar numa neurocriptococose. A gente já exclui essas hipóteses diagnósticas porque nenhuma das duas provoca efeito de massa. Nenhuma das duas vai ocupar espaço dentro daquele cérebro. Se eu tenho uma lesão com predomínio focal expansiva, eu vou pensar a primeira hipótese na toxoplasmose cerebral, na neurotoxoplasmose. E vejam que as características do exame de imagem são muito relevantes para a gente, porque ele diz múltiplas lesões e hipodências com reforço anular de contraste presente. Então, isso é justamente a característica da neurotoxoplasmose. Mas nem sempre você vai ter múltiplas lesões. Às vezes você vai ter uma lesão só. E isso expande a sua hipótese diagnóstica para o linfoma primário do sistema nervoso central. Aí você faz, cara, então como é que eu vou diferenciar uma coisa da outra? Veja, se você tem uma lesão ocupante de espaço no cérebro do paciente que tem HIV, você primeiro tem que pensar em neurotoxoplasmose independente do caso. E você vai precisar fazer uma terapia empírica. Você vai tratar a neurotoxoplasmose de início e caso o paciente não responda, ou seja, você está tratando aí há mais de uma semana, mais de 7 dias, há mais de 15 dias de neurotoxoplasmose e o paciente não teve nenhuma melhora, aí sim você vai pensar no linfoma primário do sistema nervoso central. E aí, para dar esse diagnóstico, você precisa fazer uma biópsia estereotáxica, ou seja, uma biópsia guiada por tomografia, para poder você não lesar nenhuma estrutura cerebral, para dar o diagnóstico de um linfoma primário do sistema nervoso central. Quais são outras lesões que vão ocupar espaço lá nas infecções oportunistas do HIV? Você tem a paracoccidioidomicose, que geralmente são múltiplas lesões, não fica com uma lesão só, e você tem o grande coringa chamado tuberculose, que tanto pode dar uma lesão expansiva, como dar uma lesão não expansiva, como dar uma lesão aqui com predomínio meníngeo. Então a tuberculose, ele é um coringa. Pode ser tudo pode ser tuberculose e nada pode ser tuberculose ao mesmo tempo. Então sempre tem que pensar nessa opção. Aqui dividindo das doenças com predomínio lesão focal de substância sem efeito de massa, ou seja, existe a lesão focal, mas não tem efeito de massa, a gente tem a leucoencefalopatia multifocal progressiva, a LEMP, que pode dar sintoma focal? Pode. Pode dar hemiparesia? Pode, mas geralmente são sintomas focais mais específicos. Ao invés de hemiparesia no corpo, em um hemicorpo inteiro, eu tenho um déficit focal somente numa mão, por exemplo, ou somente no meu pé, ou somente no centro da fala. Enquanto que as lesões expansivas, elas vão atuar mais como se fosse um AVC, eles vão pegar um hemisfério inteiro do cérebro. Outra coisa aqui é a chance do paciente desenvolver hipertensão intracraniana, que a hipertensão intracraniana é mais comum nos pacientes que têm lesões focais expansivas do que não expansivas. E, chegando ao fim da nossa divisão sindrômica, a gente tem as doenças com predomínio de síndrome meníngia, que, lembrando para vocês, pode ser tuberculose, mas que a doença meníngia associada ao HIV, que é mais comum, a primeira que você vai pensar é a neurocriptococose.
Então, eu falei para vocês que o diagnóstico, até o momento desse paciente, é neurotoxoplasmose, a gente vai precisar fazer o tratamento empírico. Vamos falar um pouquinho mais sobre a neurotoxo, então. Veja, o quadro clínico é justamente o que o nosso paciente tem. Cefaleia, hemiparesia e convulsão, ou seja, a gente tem uma lesão focal e um CD4 abaixo de 100, feito eu falei para vocês. Abaixo de 100 e com sorologia para toxoplasmose positiva, você tem que pensar em neurotóxico. E veja a característica da lesão que eu falei para vocês, que tem descrito lá no enunciado, ou seja, é uma lesão expansiva que tem um realce anelar. Veja que está realçado a borda dessa lesão com contraste. Isso daí é muito característico de neurotoxoplasmose. Ah, Caio, pode ser um linfoma do sistema nervoso central? Pode, mas a primeira hipótese é sempre neurotóxico. Você vai precisar fazer o tratamento empírico. Como é que funciona o tratamento empírico? Você vai precisar fazer o quê? A sulfadiazina e a pirimetamina. Vejam que a pirimetamina ela tem uma toxicidade hematológica. Por quê? Porque ela é um antagonista do ácido folínico. Então, você vai utilizar a pirimetamina, mas você vai associar o ácido folínico, que é para não desenvolver uma anemia associada. Ok? Então, ó, sulfadiazina, pirimetamina, e para combater o efeito colateral da pirimetamina, você vai utilizar o ácido folínico. Vejam que, se o paciente não responder por 2 a 4 semanas, você vai fazer a biópsia estereotáxica para justamente descartar a opção do linfoma de sistema nervoso central. Então, vejam bem, quando você tem um linfoma do sistema nervoso central, diferente da neurotoxoplasmose, a gente vai ter lesões únicas predominando. Enquanto que a neurotóxico ela pode ter lesão única, mas no linfoma do sistema nervoso central isso é muito mais comum. Vejam aqui, ó, tratamento empírico sem sucesso para neurotoxoplasmose, você vai fazer lá a biópsia estereotáxica e também pode procurar o vírus do Epstein-Barr, que é o vírus que está ligado à hipótese de desenvolvimento do linfoma. Então, a gente acha que o Epstein-Barr, assim como, por exemplo, o HPV no câncer de colo de útero, ele tem uma relação com o desenvolvimento da neoplasia. A primeira hipótese aqui, para o déficit neurológico focal, vai ser sempre neurotoxoplasmose. Para a LEMP, a gente vai ter os déficits neurológicos multifocais que são arrastados e que não fazem sintoma de massa, que não faz efeito de massa, que não estão ocupando um espaço lá dentro do cérebro. Então, a LEMP não tem um tratamento específico. O tratamento vai ser você usar a TARV, usar a terapia antirretroviral para melhorar a imunidade do paciente e ele combater o vírus JC. Então, ó, LEMP não tem tratamento específico, o tratamento ele é para o HIV. Como é que você vai achar ele? Elas são lesões na substância branca sem captar o contraste. Para você dar o diagnóstico definitivo, você pode fazer a PCR para o vírus que causa a LEMP, que é o vírus JC. Então, olha, aqui ó, não capta contraste, diferente da neurotoxoplasmose, e não ocupa espaço, não faz efeito de massa dentro do cérebro. Quando você vai pensar lá na meninge, ou seja, um quadro neurológico sem sinal focal, por quê? Porque não está acometendo um encéfalo propriamente dito, é a meninge, você vai pensar na neurocriptococose. E aí, para dar esse diagnóstico, é líquor. Você vai precisar coletar o líquor do paciente e fazer uma pesquisa de tinta da China, ou tinta Nanquim, ok? Então, você procurou lá o criptococo na meninge, ou seja, no líquor do paciente, e você achou, você vai tratar com anfotericina e com fluconazol, ok? E aí você vai pensar na sintomatologia justamente nas síndromes de meninges, na meningite. Você vai ter aí uma dor ao fletir a nuca, você pode ter convulsões associadas também, mas você não vai ter déficits focais, você pode ter vômitos, você pode ter náuseas, queda do estado geral, um rebaixamento de nível de consciência associado, como toda meningite, só que aqui o quadro é arrastado também. Todas essas doenças aqui vão ter quadros clínicos que demoram bastante para o paciente ele ter uma piora significativa. Esses pacientes eles são sintomáticos aí por semanas antes deles irem até o sistema de saúde, o hospital. Então vamos dar uma olhadinha aqui na questão. A gente ficou com a nossa hipótese diagnóstica, é realmente neurotoxoplasmose. Como é que a gente vai tratar? Veja que ele coloca aqui, associado ao uso de ácido folínico, ele lhe deu essa colher de chá, ele lhe deu essa dica de qual vai ser o tratamento. Por quê? Porque a gente sabe que é a pirimetamina que vai ter esse efeito colateral
de toxicidade hematológica pela redução do ácido folínico, por isso que você vai ter que repor ele. Então, o único lugar que tem pirimetamina aqui é na letra D. Então, só bastava você saber isso, que você marcaria a alternativa correta. Letra D, sulfadiazina e pirimetamina é o tratamento para neurotoxoplasmose, sempre associada de ácido folínico. E aí, a gente fica por aqui, pessoal. Lembrem sempre de fazer esse diagnóstico sindrômico quando estiverem diante de um paciente com suspeita de infecção neurológica no HIV. Até mais!